Olá, eu sou o presbítero e professor da EBD. Eu me chamo Emar Júnior e no episódio de hoje vamos estudar 1 Coríntios capítulos 5 e 6. A igreja de Corinto enfrentava sérios problemas morais e espirituais. Paulo escreve com firmeza e amor pastoral para corrigir desvios que comprometiam o testemunho cristão. Nos capítulos 5 e 6, ele trata do pecado da imoralidade, da disciplina eclesiástica e da necessidade de uma vida santa. A santidade da igreja é essencial, pois ela foi chamada para glorificar a Deus. Paulo inicia o capítulo 5 denunciando um grave caso de imoralidade. Um homem mantinha relação com a mulher de seu pai. Esse tipo de pecado era considerado repugnante, até mesmo entre os pagãos, mas a igreja, em vez de lamentar, tolerava tal prática. A resposta de Paulo é clara: esse pecado deve ser tratado com disciplina. Ele instrui a igreja a remover este irmão do meio deles. A disciplina eclesiástica tem um duplo propósito. Primeiro, preservar a pureza da igreja. Segundo, levar o pecador ao arrependimento. A omissão nesse dever pode contaminar toda a igreja, como um fermento que estraga toda a massa. Paulo lembra que os cristãos não devem julgar, mas, dentro da igreja, a santidade deve ser preservada. Esse ensinamento é fundamental para uma igreja fiel, pois uma comunidade sem disciplina se torna um campo fértil para o pecado. No capítulo 6, Paulo trata de outro problema. Os membros da igreja estavam levando questões judiciais contra seus irmãos diante de tribunais seculares. Ele reprova essa atitude, pois aqueles que vão julgar o mundo não deveriam ser incapazes de resolver questões menores entre si. Buscar justiça nos tribunais pagãos comprometia o testemunho cristão. Paulo afirma que é preferível sofrer o dano a buscar vingança entre irmãos. O Evangelho nos chama ao amor e ao perdão, e não a defender nossos direitos a qualquer custo. Além disso, ele reforça que os injustos não herdarão o reino de Deus, destacando que a nova identidade em Cristo exige uma vida transformada. Por fim, Paulo trata da imoralidade sexual, lembrando que nossos corpos são membros de Cristo. A liberdade cristã não é licença para o pecado. A imoralidade sexual é especialmente grave porque afeta diretamente nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Portanto, devemos glorificar a Deus em nosso corpo. Concluindo, a exposição de 1 Coríntios 5 e 6 nos mostra que a igreja deve ser um povo santo. A disciplina eclesiástica é necessária para manter a pureza da igreja e preservar seu testemunho. Além disso, a busca por justiça e a pureza moral são marcas de um verdadeiro seguidor de Cristo. Como templos do Espírito Santo, devemos viver de maneira que glorifique a Deus, que a igreja do Senhor aprenda com esses princípios e caminhe em santidade, refletindo a glória de Deus ao mundo. Semana que vem continuaremos a explorar os ensinamentos da carta de 1 Coríntios. Até lá, tchau!